Olá, a gente chega hoje com mais um episódio do podcast Âncora de Carreira. Na verdade, oficialmente é o primeiro episódio, porque o que a gente colocou no ar no último mês foi a nossa pré-história, ele foi o programa piloto, então agora é valendo. E vale lembrar que nós falamos de empreendedorismo feminino e materno, porque acreditamos que existem sim peculiaridades nos projetos capitaneados por mulheres, né? Que seja o nosso aspecto feminino do cuidado, seja porque ainda nos apropriamos muito da administração da casa, seja por causa da maternidade, por aí vai. Mas eu sempre faço questão de dizer, assim, no início, caríssimo homem que se dispôs a ouvir esse podcast, segue em frente, porque acho que falamos muito da realidade das mulheres para mulheres. Já participei de alguns eventos assim, que a gente fica mediando e contando histórias de mulheres para mulheres. E eu acho bom ter um público masculino para dialogar, que se disponha a verificar o que há de comum e diferente nas nossas percepções, enfim, para que cresçamos juntos, então, para que possamos nos apoiar, né? Então, sejam todos bem-vindos, homens, mulheres, que queiram falar sobre empreendedorismo. A gente só vai entrar em algumas especificidades aqui e histórias. E a edição 0 do podcast foi sobre a decisão de empreender. Ouve lá. E como eu sou ansiosa, eu não resisti ao tema da aceleração logo no segundo episódio ou no primeiro oficial. E eu digo isso porque hoje a gente traz uma experiência lançada praticamente junto com o nosso podcast em abril de 2019, uma aceleradora de mulheres empreendedoras. E o que é isso? Então, vou falar com duas pessoas aqui que podem clarear para mim e para vocês o que é esse processo de uma aceleradora. Eu vou começar aqui apresentando a empreendedora que está aqui para ser acelerada, que é a Bruna Cristófoli, enóloga e CEO da Vinícola Cristófoli. Tudo bom, Bruna? Tudo bem. Que já fiquei feliz que ela ouve podcast, está dentro desse público consumidor, que a gente está tentando também crescer e criar a cultura do podcast, que tem sido uma ferramenta, um canal tão importante para se colocar conteúdo, né? Criar uma playlist de conteúdo para além das nossas músicas favoritas. E a Soraya Schutel, que é CEO da Sonata Brasil e é a diretora da aceleradora de mulheres empreendedoras, que nasce dentro da Federação. Tudo bom, Soraya? Tudo ótimo, muito bom estar aqui contigo. Olha, coisa boa. E a gente está gravando isso aqui no prédio da Federação, no final de um dia de trabalho da aceleradora. Tem tido encontros uma vez por mês, né? Esse trabalho vai se estender até mais o final do ano. Então vamos começar conhecendo o que é esse processo e como é que foi idealizado. A gente ouve falar das aceleradoras de startups de um modo geral, mas por que uma aceleradora de mulheres empreendedoras? Muito bem. É muito boa essa tua questão, porque tudo surge, na realidade, com a gestão e a presidência da Simone Leite, né? A Simone, ela realmente veio para revolucionar uma organização tão tradicional como a Federação, ao auge dos seus 90 anos. E ela, então, me convida, né, para participar do quadro diretivo nessa nova gestão, agora desse ano e do próximo. E um dia, conversando, ela disse: Soraya, eu quero trazer mais mulheres para o nosso movimento aproximado, o movimento associativista. Eu disse: Simone, para isso a gente precisa agregar, trazer valor. E não há forma melhor do que pela educação. E como é minha área de atuação, eu trabalho mais de 20 anos nessa área, eu disse: por que a gente não cria um programa específico para acelerar, fomentar e reforçar as mulheres empresárias e empreendedoras do nosso estado? Então, tudo surge dessa ideia da Simone e agregando valor, então, através da educação. Por que uma aceleradora? Porque quando tu bota gente boa, com gente que faz acontecer, no mínimo os negócios vão sair acelerados, né? Então, assim, não são startups, mas é uma aceleradora de gente, de mulheres que estão à frente de negócios. E por que só voltado para mulheres? Porque nós temos o nosso mundo, né, as nossas dificuldades, e claro que trazendo um ambiente apenas feminino, a gente tem mais liberdade, inclusive, de fala e de expor, né? E qual é a ideia? De que empresárias e empresários bem-sucedidos estejam conosco ao longo de 7 meses, nos dando mentoria, não só palestras. Então, compartilhando as suas experiências e expertises na área de gestão. E eu te confesso, assim, saiu muito além do nosso planejado, está muito rico, está quase, literalmente, um programa mais direto, quase de MBA, sabe? A gente está tendo uma formação pessoal e empresarial nesses encontros e, com certeza, é o primeiro de muitos.
Eu confesso que eu saí bem encantada, eu acompanhei o lançamento e quem ouve o podcast vai sentir isso, porque o podcast ele vem de um anseio meu também, assim, de como jornalista, ouvir outras experiências, eu que vivo quase constantemente uma transição de carreira, assim, mas estou sempre procurando rumos e onde é que eu tenho que estar e sempre me questionei muito sobre a minha carreira, mesmo trabalhando muito tempo numa grande organização. Acho que eu nunca fiquei 2 anos no mesmo lugar, né? Eu digo que a senhora projetinho, sempre apresentando um projeto onde é que eu achava que eu tinha que estar, assim. E o podcast nasce também desse anseio e do privilégio que eu acho que a minha carreira me deu de conhecer muitas pessoas e ouvir muitas histórias. E eu fico pensando, só que muitas eu ouço nos bastidores, né? Até porque quando a gente fala de fracasso, do estresse, a gente na posteridade, na publicidade, vê já o auge e o sucesso, quando a coisa deu certo. E eu gosto de ouvir o bastidor, de saber como essa pessoa chegou até aí, né? Tudo que ela esperou para chegar nesse ponto. E eu tenho visto, no dia em que as mulheres chegaram aqui, retrocedendo um pouquinho no primeiro encontro, e se apresentaram, assim, era para dizer o nome e o que faziam. E já ali surgiram expectativas, anseios, sofrimentos, a vontade de encontrar alguém semelhante. Uhum. E daí eu vou passar a palavra aqui para a Bruna, que vai ficar nessa primeira parte, pelo menos, do podcast, para contar, ela que vem da Serra, tem que voltar para a Serra em seguida aqui, mas qual foi a tua percepção quando chegou na aceleradora, dentro do que tu veio buscar e do que tu encontrou até agora? Sim. Quando eu vi o programa, né, da aceleradora, eu achei incrível, né? Não conhecia todas as pessoas que estavam lá e que agora eu estou tendo a oportunidade. Eu comentei isso quando eu me apresentei. Foi um momento assim de encontrei a minha turma, né? Ouvindo as outras mulheres e hoje mesmo, né, nesse encontro que a gente tá, aquilo que já aconteceu com outras que são mais experientes do que eu vejo que aconteceu comigo. E como eu acredito que o universo todo conspira a favor, né? Quando a gente entra numa onda, parece que tudo vai atrás empurrando, né? Então, os livros que a gente lê, as situações que acontecem na nossa vida profissional, vêm se somar a isso. Hoje eu estava ouvindo, né, a Simone Leite, a Letícia, a Batistella falando, e eu queria dizer, meu Deus, isso aconteceu comigo segunda-feira, né? Então isso foi incrível e como com essa proximidade com outras pessoas que vivem uma realidade parecida com a nossa, a gente consegue também encontrar meios de se sair, né, de se safar quando acontece alguma coisa ou de se posicionar. Então, isso está sendo muito interessante, muito legal. Deixa eu te perguntar, a Bruna me parece bem jovem. Posso perguntar a idade? 32 anos, quase 33 agora em agosto. E conta um pouquinho, então, como é, do teu empreendimento, tá? Enóloga, sim, mas tá CEO de uma vinícola. Como é que é a condução? O que tu está fazendo? O que te inspira, mas também o que te estressa em relação a isso, né? Tu sente que precisa vir aqui e encontrar essas pessoas. A minha formação foi enologia, né? Então eu fiz enologia ainda, eu fiz um curso técnico, depois eu fiz um curso superior, que é um curso puramente técnico, não é voltado para gestão. Tu fizeste onde? Eu fiz em Bento Gonçalves. E aí, enfim, é um curso para saber como fazer vinho, para ser bem objetivo. Porém, eu venho de uma família de viticultores, uma empresa que esses viticultores criaram uma empresa, né, a Vinícola Cristófoli. E depois, além de fazer os vinhos, a gente começou a lidar com o enoturismo, né? Então, eu fui a primeira pessoa, assim, ali junto com os meus pais e tal, que fui fazer uma faculdade e pela minha um pouquinho depressão do meu pai, eu preciso confirmar lá quando eu era mais jovem, né? Mas acho que também era o que eu gostava. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito ativa, nunca gostei que alguém viesse me ensinar alguma coisa. Eu sempre tive isso muito claro, assim, sem querer, talvez, desde a minha infância. Eu gosto muito de aprender, gosto que as pessoas me ensinem, mas eu gosto de ser proativa nesse processo, não gosto de ser passiva na minha vida.
Quando eu quero alguma coisa, eu me habituei desde muito cedo a ir lá e brigar com aquilo lá, para aquilo, e não me conformar com aquilo que me dão. E aí, já olha, com uns 15 anos por aí, eu já estava crescendo ali dentro da vinícola e já opinava. O meu pai e a minha mãe também me mandavam fazer alguns servicinhos, assim, mas tipo limpezas, coisas bem básicas, mas sempre fui muito proativa. Então fui fazer o curso de enologia e eu vi que coisas que os meus pais faziam na empresa não eram as mais adequadas, poderiam melhorar. E aí por exemplo, eu fui tomando pra gente ter uma coisas ideia do teu olhar. técnicas, né? Por exemplo, o meu pai limpava um tanque onde tinha o vinho só com água. Limpava, ia botar o vinho dentro de novo, passava água. Não, aí tinha que passar um detergente, tinha que passar um sanitizante. Isso já trazia da tua instrução, da faculdade, da dos faculdade. cursos. Não, do curso técnico já, mas depois da faculdade. E aí eu já briguei com o meu pai, de sair chorando da empresa por conta disso, né? Eu dizia que tinha que fazer de um jeito, ele dizia que tinha que fazer de outro, tirava a minha autoridade na frente dos empregados, sabe? Só que eu nunca baixei a cabeça, assim. Um pouco porque a gente tem um comportamento parecido. E aí foi muito natural eu ir criando meu espaço na frente da vinícola. Ninguém me disse, olha, Bruna, tu vai sentar naquela cadeira ali. Mas alguém precisava sentar naquela cadeira. Alguém tinha que tomar decisões, e eu fui tomando as decisões e eu sentei na cadeira sozinha. Até que todo mundo concordou, não, realmente é a Bruna que tem que sentar na cadeira. Então, é essa a minha função hoje. Eu não estou mais ligada diretamente à parte técnica operacional. Hoje, quem está lá no dia a dia, eu estou aqui. Eles estão engarrafando vinho lá na vinícola. É o meu irmão que cuida disso, né? Então, é um negócio bem familiar. Tem meu irmão trabalhando lá, mais novo do que eu. A minha prima também, a Letícia, tá lá, que é mais nova dos três, né? Tem 21 anos. Ela que cuida da loja de vinhos. Então, o que eu vim buscar aqui? Eu tive uma formação puramente técnica, só que não é exatamente isso que eu estou fazendo hoje, né? E eu estou aprendendo no pelo, vamos dizer assim, é um ditado gaúcho, né? Andar no pelo é quando o cavalo está sem a sela. Eu estou aprendendo ali no dia a dia a ser diretora da empresa. Então, eu não tenho uma pessoa acima de mim que seja meu mentor no meu dia a dia, né? Que me diga, olha, Bruna, eu errei aqui, eu acertei aqui. Então, eu sou uma buscadora de mentores para mim, né? E foi o que eu vim buscar aqui. E fui convidada para ser mentora desse grupo, né? Fiquei muito honrada. Então, aí eu também tenho, né, a oportunidade de contar, eu já tenho N histórias para contar. Mas que maravilha. Não, e até assim, eu tô acelerando aqui com a Bruna, porque ela pediu para sair, que ela tem que viajar e voltar para a Serra. Mas só para perguntar, o teu desafio, tu já trouxe um pouco quando falou dos embates com o pai, assim, né? E essa é a ideia desse podcast, falar da vida real. Né? E das vezes que a gente sai chorando também, né? Sem omitir esses momentos. Mas qual é o desafio de uma empresa familiar, assim, que tá o pai, tá irmão, tá primo? Eu sinto, assim, na minha realidade, o desafio da sucessão, que é esse choque de gerações, né? O desafio também de quando nem todo mundo da família despertou para isso. Que é preciso que a empresa seja cada vez mais profissional, que embora nós sejamos uma empresa pequena, né, nós temos uma exigência que é igual à de uma empresa bem maior do que a nossa, então esse despertar é um desafio, né? A gente passa por algumas situações no dia a dia por ser jovem e por ser mulher, né? Me aconteceu já mais de uma vez na empresa de eu estar recepcionando um grupo de pessoas, cumprimentar a todos e eu acredito que eu nunca tive uma postura submissa, assim, mas depois de uma pessoa vir e me pedir o dono da empresa pode vir, que a gente tem que começar a apresentação, e eu dizer, tá aqui comigo, o dono da empresa, né? Então esse tipo de coisa que acontece no dia a dia. Enfim, o desafio de uma empresa vinícola, né? Toda a concorrência, tudo aquilo que a gente tem, mas isso é
Isso é em todos os setores, né? Mas eu sinto também uma coisa que cabe a mim tomar decisões difíceis. Né? Eu esses dias disse assim para minha prima, eu disse, olha, Letícia, aquilo que era fácil, alguém já foi feito. Se a gente está nessa posição de liderança, de coordenação, para nós podem sobrar louros se a coisa der certo, né? Que a gente vai dividir com todos. Mas quando der errado, é só para nós que vai tocar. E quando tem que fazer alguma decisão, tomar alguma decisão indigesta, também é. Mas é uma boa consciência, né? Parabéns. Porque exige coragem para saber que no bom o pessoal tá super afim de dividir o momento, mas no ruim se foi a Bruna que decidiu que era assim. Né? Eu muitas vezes de noite fico pensando assim, olha, amanhã de manhã tu vais ter que fazer isso. De manhã eu acordo pensando, tu vais fazer isso, né? E ontem à noite eu estava lendo e li uma frase que dizia assim, o que você faria se você não tivesse medo de fazer? Que ótimo. Né? E mandei para tudo que era amigo no WhatsApp isso. E não quero esquecer essa frase. Bom, eu vou te perguntar, já que tu, mais uma vez, falou da questão de leitura e de livros, e é um hábito que a gente está criando aqui, né, dentro dos hábitos deste âncora de carreira, é falar de um livro que seja inspirador para esse teu momento ou que em algum momento tenha sido marcante para ti. Sim, acho que eu não vou falar de um só. Mas o livro que eu queria destacar, que é esse que eu terminei de ler, e eu acho até que eu deveria ter lido ele há mais tempo, mas eu li na hora exata, se chama Faça Acontecer, é da Sheryl Sandberg, ela é chefe executiva do Facebook, já trabalhou no Google, enfim, e ela usa nesse livro uma linguagem muito terra a terra, assim, muito gente como a gente, eu diria. Então é muito prazerosa a leitura, sugiro a todas as mulheres lerem, principalmente as que desempenham ou as que querem desempenhar funções de liderança, de estar na frente, acho muito legal. E um outro livro que eu li já faz algum tempo e eu sempre folheio ele, que se chama Linguagem Corporal para Mulheres. No negócio, assim, quem está à frente de empresas, e eu vejo no meu caso, que é uma empresa que está num setor dominado por homens, é um dado curioso, a maior parte dos estudantes de enologia hoje no Brasil são mulheres. Entretanto, quem toma a decisão do setor do vinho, quem está na frente das empresas são os homens. Bom, nesta área e em muitas outras, né? Que a gente ocupa muito espaço e no funil... e nesse livro da linguagem corporal, às vezes não adianta a gente querer muito se a gente não parece aquilo que a gente quer. E vou trazer aqui um pouquinho do bastidor, não pedi autorização, mas disso da vergonha que às vezes faz parte de uma postura feminina de se envergonhar do status que tem e do espaço que conquistou. Então a Bruna mesmo, antes de colocar aqui, disse, eu sou da vinícola. Tá, mas tu é o quê na vinícola? Sou eu. Eu sou... bota diretora. Aí a Soraya até provocou, tá, mas é tu que comanda lá, então tu é CEO da diretora, tem vergonha. E é isso, às vezes a gente se envergonha de colocar o trabalho e aquilo que a gente assumiu. Bruna Cristófoli, enóloga e CEO da Vinícola Cristófoli, muito obrigada pela experiência partilhada aqui, que está sendo vivenciada dentro da aceleradora. Eu que agradeço a oportunidade, espero inspirar, né, cada vez mais mulheres a tomarem a frente da sua vida e daquilo que elas se propuserem a fazer. Muito obrigada. Vamos seguir aqui, tá? Então, conosco, como comentei, a Soraya Schutel, que é CEO da Sonata e Brasil, e tá nesse desafio de conduzir e inspirar as mulheres nessa aceleradora que está nascendo, né, em desenvolvimento e em desenvolvimento acelerado já nesse segundo encontro de mulheres empreendedoras. Ouvindo um pouco da história, então, da Bruna, vou partir daí, assim, o que tu destaca? Não vou nem fazer pergunta, assim, mas ouvindo o relato dela, o que te chamou a atenção? Porque eu sei que a Soraya, ela é boa disso, ela ouve a fala e disse, queria destacar isso e isso que foi falado. Ela falou muitas coisas ricas, acabei não anotando, né? Mas o primeiro é os desafios da gestão familiar, para uma mulher assumir um negócio familiar, né, com formação técnica, dizer para o pai, provavelmente fundador do negócio, o que precisa fazer, é realmente
um grande desafio. Ela é jovem, né, muita energia. E qual é o principal desafio? É, eventualmente, não desmotivar. Porque se ela vem com um monte de conhecimento, encontra barreiras no negócio, é muito fácil ela desmotivar do projeto. E esse é um dos objetivos da aceleradora. É fazer com que essas mulheres busquem aqui inspiração de ver como que elas podem lidar com os desafios. Porque não existe empresa bem-sucedida sem desafio. O desafio faz parte do dia a dia. E outra questão que ficou muito evidente na fala dela. O empresário, o CEO, muitas vezes a decisão ela é solitária. Então, por mais que ele tenha uma empresa familiar, no final a decisão é dele, ponto. Então, a aceleradora ela vem para acelerar a pessoa dentro, para ela confiar nas próprias decisões. Porque se a mulher tende a não ter orgulho de falar a posição que ela ocupa, imagina tudo que acontece dentro para, de repente, ter medo de tomar uma decisão, né, de não necessariamente não é bater de frente, mas de arcar com as consequências da sua decisão. Eu trouxe isso, destaquei porque me surpreendeu estar recentemente para uma fala no encontro de mulheres advogadas de negócios, uma rodada de negócios, e elas expressarem e se identificarem com isso, e elas usaram isso, coisa da vergonha, de sabe por que às vezes os homens rapidamente falam qual é a posição deles numa empresa e começam ali a fazer um networking que acaba tendo resultados e a gente se intimida e fica com vergonha de entrar em assuntos de trabalho se aquele não for o ambiente de trabalho, né? Tu sabes que tem um estudo que fala que se tem uma vaga, se o homem tem 50% das competências, ele está 100% habilitado. É a vaga dele. Mas se a mulher tem todas as competências, ela ainda acha que não está pronta. Então, assim, existe um excesso de autocrítica, né? Ok, pode ser a nossa visão sistêmica, não importa. Mas a gente tem que desapegar um pouco e ter mais coragem de ação. Na minha trajetória profissional, participei de vários projetos com muitas lideranças, mas um específico só com mulheres. A Escola de Você, mais de 500 mil mulheres a gente já desenvolveu. Uma coisa impressionante. Muitas delas, muitas ideias maravilhosas de projetos, mas na hora do vamos ver, de sair do mundo das ideias, do plano das ideias, e para ir para a execução, as ideias morriam. Por quê? Pela autocrítica, pelo medo, pela culpa, pela dificuldade da gestão pessoal e depois profissional. O Eduardo Lorenzetti, que está aqui como nosso operador hoje e motivando também, ajudando nesse podcast, que usa a frase "o feito é melhor que o perfeito". É isso. Que eu peguei para mim, porque olha, o próprio âncora de carreira, e estou partilhando isso aqui com vocês, ele ficou 1 ano o piloto gravado. 1 ano, porque ele tinha que estar no lugar X que eu tinha planejado inicialmente para ele. Aí, daqui a pouco, assim, a pessoa pergunta, mas por que eu estou esperando esse espaço específico? Se existem outros meios e outros veículos de outras formas. Então tá, vamos para o podcast. E aceitar que ele não vai ser tudo aqui, todo aquele castelo que a gente criou, mas que ele é uma porta do castelo. Perfeito! E adoro o trecho do poeta, esqueci o nome dele agora, que caminhante não existe caminho, caminho só se faz ao caminhar. Ou seja, ok, fiz o meu planejamento, tenho uma ideia maravilhosa, mas pega, vai, começa a caminhar, faz. E as duas falas hoje da tarde, das duas mentoras de inspiração da Letícia nossa, Batistella e da própria Simone Leite, as duas falaram isso. Ambas em cargos de liderança disseram, ok, eu posso não ter a melhor decisão, vou cometer erros, mas eu fiz. E a Letícia, eu falei com ela um pouquinho depois a Letícia a gente ainda vai trazer aqui no podcast, aguarde. Que a gente falava sobre que a vulnerabilidade conecta, né? Porque a gente pode falar toda uma carreira, uma trajetória de sucesso de quem está em tal lugar, mas a gente vai estar falando do lugar que alcançou. E as pessoas precisam saber, assim, eu preciso saber que alguém também bateu cabeça antes para estar ali. Como é que foram esses caminhos? Como é que fica o teu filho nessa história? Né? Tanto a Simone quanto a Letícia falaram sobre isso, sobre as escolhas que tem que se fazer. Essa é uma frase que eu vejo assim, que pegou muito nas pessoas, a questão da escolha. Não tem certo ou errado. Não. Tu faz a escolha e as consequências. Né? Tudo na vida tem um preço. Tudo tem os dois lados da moeda. Agora, Soraya, conta aqui pra gente, né? Sim. Pra mim e pra quem tá nos ouvindo. Sim. Como é que a Soraya chegou onde chegou também? De estar hoje dentro da Federação, fazendo esse processo de uma aceleradora para mulheres. Quando eu postei o lançamento, muitas pessoas me perguntaram, que legal isso, aonde é? Eu disse, Porto Alegre, né? Tá por aqui.
Então, e fico feliz, esse podcast chegou muito longe, então, mas tá aqui, gente, mas, né, quem sabe chega aí. Mas como é que a Soraya chegou aqui? Aqui, pois é, menina. Se eu contar a história da vida, não vamos ter tempo, né? Mas eu acho que eu posso sintetizar em conexões. E eu sou muito autêntica. Em tudo que eu faço, eu me entrego 1000%. E eu quero fazer bem feito aquilo que eu estou fazendo. Porque eu sou uma curiosa, vou te interromper. Por favor. Eu sou uma curiosa de saber como a pessoa que fez uma formação, porque a gente está num momento que se permite ser algo diferente da formação acadêmica. Totalmente. Isso eu acho que é uma abertura de mundo. É muito assim. lindo Eu isso. tive que recentemente fazer essa reconstrução, tá? Mas eu sou jornalista. Jornalista faz de outro jeito. Eu disse, não, pode fazer, tu é um ser humano. Então, assim, como é que a tua formação? Qual é a tua formação? Minha formação. E essa transformação que aconteceu? Perfeito. Minha formação era de gestão. Mas, menina, eu fui administração, então graduação, mestrado, doutorado. Só que a vida foi me apresentando caminhos, eu fui dizendo sim, sem o medo, né, de errar, e fui me descobrindo na área da educação. Então, aceitei começar a dar aula numa graduação, numa pós-graduação, e sempre trabalhei com outras coisas, como executiva e tal. Gente, quando eu me entrei na área da educação, assim, gente, é isso, eu nasci para isso. Então, muito da nossa vocação, do nosso propósito, a gente encontra na execução, no fazer. Hoje eu sou uma empresária na área de educação, ok? Mas eu conheci a Simone Leite através de um empresário que nós conhecemos em comum, e foi graças a essa conexão que então a Simone disse, vem comigo, vamos participar da diretoria da Federação. E quando ela me convidou para cá, assim, na hora, eu vou abraçar esse projeto e vai ser a melhor aceleradora que tem. Então, eu acho que esse é muito o segredo, sabe? O que a gente tem na mão hoje, fazê-lo com todo amor, todo carinho, toda paixão e toda entrega. Depois a porta seguinte se abre, eu nem sei qual vai ser e nem estou interessada. Uma coisa interessante que se falou, que acho que se conecta com isso, é o de chegar lá, que foi mencionado pela Letícia. Muito legal. Chegar lá. Você fica pensando onde é que vai chegar. Não sei. A gente não enxerga o caminho e, de repente, todas, vou contar para vocês aqui, tanto a Letícia Batistella quanto a Simone Leite, colocaram isso, que as decisões não foram assim, elas não planejaram estar exatamente onde estão agora. Não. Foram dizendo sim, as coisas foram acontecendo, foram mudando de ideia, inclusive, e se permitir experimentar, né? O que a oportunidade estava É muito lindo isso que está trazendo, é se permitir vivenciar, aprender. Quando a gente está aberta para a aprendizagem, o milagre acontece. Independente de onde tu estiveres. Ai, nosso tempo passa voando e a gente tá... Eu já estou repensando o tempo do podcast, já vou contar para vocês. Estou pensando se é de 1 hora, tá? Então, vocês, por favor, depois me mandem mensagens e digam o que acham a respeito. Mas, para a gente ir fechando, eu vou pegar coisa do livro, porque é algo que me impacta muito, que eu gosto de muito leitura. Bom. Um livro, por favor, Soraya. A minha lista só aumenta, eu fico desesperada. O pessoal, acho que eu já contei no outro podcast que eu sou uma graduanda de psicologia agora. E eu me agarrei na frase suportar não saber. Porque a minha lista de livros só aumenta e vai me dando um desespero de que eu não terei tempo para todos eles. Mas a lista está aqui. Vamos lá. Vou dar 2 dicas. Eu gosto muito de ter mentoria através dos livros. Então, assim, as grandes, especialmente com biografias de grandes mulheres. Então, essas mulheres, mesmo que não estejam mais aqui, elas continuam vivas através de suas obras. Eu quero recomendar 2 biografias. Uma delas chamada Veuve Clicquot, da Viúva Clicquot, que em 1800 herdou do marido, era a única forma de uma mulher tocar uma empresa, uma indústria, uma empresa de champanhe, na região de Champagne, na França. E esse livro mostra a história dela e é uma estrategista em termos de negócio. Ela criou técnicas de champanhe que se usa até hoje. Então, Veuve Clicquot. E a outra é Leopoldina, uma história não contada, se não me engano é isso que vem. Mas enfim, a biografia de Leopoldina, que foi a primeira imperatriz do nosso país, e foi ela que decretou a independência do país. Então assim, não foi Dom Pedro, não foi o esposo dela, ele depois, assinou lá, mas foi ela a grande articuladora. Eu vou colocar as capas dos livros todos depois na minha página no Face lá, Sabrina Tomasi Oficial. Lembrando que Tomasi é T-H-O-M-A-Z-I, porque nada pode ser fácil nessa vida. Então, assim, Sabrina Tomasi Oficial no Face. E lá no site sabrinatomasi.com, vocês vão lá ver a minha cara e tem um playzão gigante que vai para essa edição do podcast. E eu vou fechar com o meu livro também, que está ecoando muito em mim ainda, que é O Gene, uma história íntima, do Siddhartha Mukherjee, é um médico. É um livro grossão, assim, 600 páginas, mas fala da história da genética e na segunda metade dele começa a falar em relação a gênero, em relação a síndrome, saúde mental. E ali tem uma partezinha que eu me apeguei, que ele fala dos XX da mulher,
que é os homens, né, XY, as mulheres XX. Nas mulheres, para ficar como os homens, um X só, um X se desativa e é aleatório. Então eu tenho uma célula X do meu pai, uma célula X da minha mãe, indefinidamente pelo meu corpo. Ele fala que a mulher é um mosaico. Se fosse como as gatas, que o cromossomo do sexo fosse da cor, a gente seria malhada. Então isso reforçou muito biologicamente a ideia que eu tenho psicologicamente e hormonalmente de que a mulher é um mosaico e que a gente precisa respeitar isso para poder coisa mais linda crescer, isso. né? Senão a gente fica se penalizando, fazendo autocrítica, porque a gente quer se enquadrar num modelo que não é o nosso. Então, assim, ó, não é a mulher contra o homem, é a mulher querer transformar o mundo num mundo totalmente feminino, mas é reconhecer que existe um mundo masculino e um mundo feminino e que a gente pode crescer muito com complementariedades, assim, né? É isso. Então, o Âncora de Carreira, ele é um projeto de autoaceleradora que eu tenho, assim, que eu vou atrás de pessoas que eu quero ouvir. E achei que era muito egoísta ficar só pra mim, tomando cafés com as pessoas e ouvindo histórias, e resolvi, então, expandir e levar, já que hoje em dia a web nos permite isso. Muito obrigada, Soraya. Parabéns pela iniciativa, muito inspiradora. E, olha, sucesso é o mínimo. Vamos crescendo. Eu quero dizer para vocês aqui, como eu já falei, né, o podcast ele é uma iniciativa empreendedora e independente. A gente vai abrir um caminho, de repente, colaborativo, né, para vocês ajudarem esse projeto a se sustentar e ficar no ar. Mas também, se você quiser ser parceiro do projeto com patrocínio, entre em contato, coloca a tua marca aqui, vamos crescer juntos, né? Estamos em muitos lugares, fiquei muito feliz em saber que ele chegou em Manaus, chegou em São Paulo, chegou no Espírito Santo, chegou em vários estados já na primeira edição. Então, sigamos, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada ao Eduardo Lorenzetti, que está me auxiliando muito nesse projeto também, mostrando que as parcerias de homens e mulheres, sim, são válidas, não há preconceito aqui. E a gente volta, então, numa próxima edição. Obrigada aí pela companhia.